Aí, ouvinte, livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. E nós vamos, pastora, aleluia, falar desta palavra. Nós vamos falar desta palavra para você. Onde Deus, ele vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Que diz assim: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado. Enquanto despedia a multidão, despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritavam de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temas, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu as mãos, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram em Genezaré. Olha aí, ouvinte, essa palavra é profética. Essa palavra, pastora, é a palavra do reboliço. Essa palavra é a palavra da mudança de Deus na tua vida. Eu não sei como é que você vai receber essa palavra. Eu não sei como é que você vai aceitar essa palavra, mas essa palavra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela chega, pastora, não tem conversa fiada, não. A palavra de Deus, quando ela chega, o capeta tem que respeitar, pastora. Tem que respeitar, pastora. É verdade. Nós temos que respeitar a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus é que se fez tudo, né, sobre a face da terra. Então essa palavra, quando a palavra de Deus ela vem revelada, ela vem para mudar a vida das pessoas. Ela vem, aleluia, porque ele apraz, ele quer fazer algo, ele quer operar, ele quer, aleluia, fazer um reboliço na vida das pessoas. E esta palavra, pastora, foi uma palavra profética. Foi uma palavra a qual o demônio ele ficou com medo, pastora. O diabo ele queria se aproveitar da ausência de Jesus materialmente. Eu vou aproveitar agora, porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus pegou os discípulos e deu uma ordem para eles: atravessa para o outro lado, entra no barco. Jesus poderia falar para eles assim: pastora, vai nadando, se vira. Mas o Senhor Jesus virou para os discípulos, depois que ensinou ali, curou alguns enfermos ali na beira da praia. Jesus disse: entra no barco e vai para a outra banda. Vai para o outro lado. Deus tem obra contigo do outro lado, obreiro. Deus tem obra com crente do outro lado, pastora. Tem crente que tá dormindo, pastora. Tem crente que tá desapercebido. Entra no barco de Jeová,
Candaia. Entra no barco de Jeová, Candalabachurianda. E Jesus falou, entra no barco. Vai para o outro lado. Mas talvez eles pensaram que Jesus ia entrar também. Mas Jesus viu a necessidade de orar. Jesus precisava orar porque vinha vindo um grande levante do diabo, pastora. Eita, mistério de Deus dentro da palavra, Labadarabadaia. Jesus era homem que andava preparado. Jesus era homem que andava na unção. O capeta nunca pegou Jesus despreparado, pastora. É verdade. Ele deu uma ordem para os discípulos. Entrar no barco e ir para o outro lado. E Jesus foi orar à parte. Porque Jesus era homem de oração. Homem que ora, busca a presença de Deus. Ele havia dado uma ordem para os discípulos. E agora ele foi orar. Ele foi orar sós, falar com Deus. Porque o homem e a mulher de Deus têm que falar com o Senhor. Para a glória de Deus. E Jesus foi orar. E Jesus era homem de oração, não era que nem crente que, aleluia, esses crentes que oram 15 minutos e levanta, não. Aleluia, Jesus não é que nem muitos crentes nos dias de hoje que não ora para comer, não ora para dormir, não ora para nada. A Bíblia diz que era tardezinha, pastora. Jesus subiu lá no monte e tá orando, buscando a Deus, conversando com o papai. Aleluia, já era tarde quando Jesus subiu no monte para orar. E os discípulos foram embora lá para Surianta. Aleluia, de repente foi caindo a noite. Aleluia, e o barquinho estava lá no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas. A Bíblia diz, pastora, que o vento era ao contrário. Mas estava ali o barquinho. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus, ele chega. Ele decide descer do monte para socorrer, aleluia, a sua igreja. A igreja que carregava o teu nome. A igreja que carregava a marca de Deus. Igreja que carrega a marca de Deus, ela não afunda. Igreja que recebe ordem de Deus, ela não perece. Igreja que está na palavra não perece, labada. A igreja estava por ordem de Deus. A igreja estava na direção de Deus. A igreja estava dentro do barco, porque foi Deus que colocou. Quantas pessoas que desviam, quantas pessoas que entregam o cargo, é porque Deus não levantou. Porque o que Deus levanta, diabo não derruba, pastora. É verdade. Quando o Senhor, ele dá uma ordem para o homem e para a mulher, levanta o homem e a mulher na sua obra. Satanás não tem poder. O Senhor havia dado uma ordem para os seus discípulos, para que eles entrassem no barco, aleluia, Jesus, e fosse em alto mar. A ordem foi de Jesus, aleluia. Satanás, ele se levantou, mas Jesus estava orando. Jesus estava falando com o Pai a sós, ali, aleluia, Jesus. E o inimigo açoitando o barco. Irmãos, quando nós estamos, aleluia, Jesus, na direção de Deus, aleluia, Jesus, o diabo, ele pode se levantar. Não adianta, ele pode, aleluia, Jesus, açoitar, aleluia, o barco, aonde você está, mas ele não vai prevalecer. Pastor, a Bíblia diz, olha aqui, a Bíblia diz que o vento era ao contrário. O que significa isto, pastora? Que ele estava indo para frente e o vento soprava para trás. É tão bom quando as coisas vão se encaixando, pastora. Olha como é maravilhoso. Mas eles queriam ir para frente e o vento estava empurrando eles para trás. Na quarta vigília da noite, Jesus decide socorrer a igreja. Olha bem, se a gente parar para analisar, 5h40 é boa tarde, 6 horas é boa noite, 7 horas é boa noite, 8 horas é boa noite, 9 horas é boa noite,
10 horas se completava 4 horas. Na quarta vigília da noite, Jesus decide agora, pastora, socorrer a igreja dele. Jesus decide agora socorrer aquilo que é dele. O diabo estava cantando de galo. O diabo estava dizendo: agora eu mato eles. Agora eu acabo com eles. Porque Jesus abandonou eles. Os discípulos estavam se sentindo abandonados, pastora. Mas o Senhor não abandona quem Ele ama. Deus, Ele não abandona o seu povo. Estava ali os discípulos em alto mar, sendo açoitado pelas ondas. O vento era ao contrário. Minha irmã, talvez você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Aleluia, missionário. A palavra está falando comigo, missionário. Missionário Sérgio Silva, missionário. A palavra está mexendo comigo. Porque tudo está dando errado na minha vida, missionário. O vento tá ao contrário, missionário. Eu mandei o currículo, missionário. Prometeram me chamar, missionário, e não chamaram. Missionário, eu fiz campanha. O marido só bebia dia de domingo, missionário. Agora ele tá bebendo de segunda a domingo, missionário. Alabadaia! Tá dando tudo errado, missionário. Eu tô fazendo campanha pro meu filho sair das drogas, largar a cachaça. Missionário, eu tô sabendo que essa semana meu filho fumou maconha. Eu tô sabendo que o meu filho tá queimando pedra. Missionário, tá dando tudo ao contrário. Missionário, eu tô orando pra Deus libertar minha casa. Essa semana meu esposo chegou, missionário. Quis me agredir. Diz que vai embora de casa. Eu tô orando pra Deus resolver. Mas tá acontecendo tudo ao contrário. É o diabo se convulsionando. É o diabo se convulsionando. Porque ele sabe que daqui a pouco Jesus vai passar na tua casa. É forte, pastora. É forte, é verdade. A Bíblia diz que os discípulos estavam em alto mar, açoitado pelas ondas. Vinha ao contrário. Apanhando as ondas. Isso, mas era permissão do Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Irmã, quando Deus ele tá para dar vitória para o teu povo, o inimigo ele se levanta. Você está na direção de Deus, tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar, mas o inimigo ele se convulsiona porque ele não quer sair desse corpo. Pastora, por que o inimigo se convulsionou? Olha aqui pra mim. O diabo se convulsionou porque ele viu que Deus fez uma grande obra. Jesus fez uma grande obra ali, naquele território. E agora, Jesus manda a igreja dele para o outro lado. A igreja de Deus tem que crescer. Sabe por que o diabo está se levantando, pastor? Sabe por que o capeta está se levantando, obreiro? Porque a Itália te espera, os Estados Unidos te espera, o Japão, a Inglaterra te espera. A obra de Deus vai crescer, homem de Deus. É forte, pastora. É forte, é muito a obra forte. vai pro outro lado. Vai. A igreja vai pro outro lado. Quando Deus ordena, o inimigo ele pode se levantar. Ele pode açoitar. O barco vai para lá e para cá, é ao contrário, mas não adianta. Ele sabe que a vitória é certa. A vitória é do povo de Deus. A vitória é daqueles que esperam no Senhor e que faz a vontade de Deus. Se você, aleluia, sabe que você faz a vontade de Deus, está na direção de Deus, e o inimigo tem se levantado, aleluia, porque a vitória de Deus está próximo da tua vida. A perturbação era tão forte que quando Jesus começa a andar por cima das águas, em direção ao barco, em direção à igreja, ele estava tão perturbado pelas obras do diabo, porque aquele vento não era de Deus, pastora.
Aquela tempestade não era de Deus. Esses maremotos, esses terremotos, essas ventanias que derrubam tudo, é permissão de Deus. Mas não é Deus que faz isso, é permissão de Deus. E o demônio estava ali. E de repente, pastora, Jesus começa a andar por cima das águas. A ventania era forte. No meio do mar tudo escuro. E de repente, os discípulos viram que vinha vindo caminhando. Aleluia! Um homem por cima das águas. Um homem por cima das águas. Naquele momento, pastora, eles começaram a entrar em desespero. E eles achavam que era um fantasma, pastora. Menina ali um demônio, gente. Menina ali um fantasma. Aqueles que não eram convertidos começaram a fazer sinal da cruz, chamar por Ave Maria. Aleluia, mas eles ali olhando, aleluia, e gritava: é um fantasma, é um fantasma. A ponto de estar comparando Jesus com fantasma. Aleluia, tem crente, pastora, de tanto ouvir promessa, de tanta prova, de tanta luta, ele já não crê mais em nada. Tanta prova, tanta luta, missionário Sérgio Silva. Deus está falando com ele, mas ele não crê, pastora. Ele não crê porque ele acha, não é Deus falando. Eles acharam que era um fantasma. E eles começaram a gritar. É porque eles tinham medo ainda. O medo faz a pessoa entrar em desespero. O medo faz a pessoa correr, fugir. E eles começaram a gritar desesperado: é um fantasma, é um fantasma. Lá de longe, pastora, olha o mistério. Lá de longe Jesus levanta a mão e diz: não temas, sou eu. Ei, igreja! Eita! Sou eu! Tô chegando no pedaço! Sou eu, igreja! Não temas! Tô chegando nas paradas! Tô chegando no pedaço! É forte, pastora. É verdade, é forte. O desespero do homem é tão grande a ponto de não reconhecer quem é Jesus, né? É verdade. As tribulações, aleluia, o vento ao contrário, os problemas, dificuldade, faz com que o homem venha, aleluia, Jesus, descrer em Cristo, nos sinais que Deus tem poder para fazer. Eles colocam o problema deles maior do que Cristo. Não crê que Jesus pode mudar a vida deles de um dia para o outro. É forte, pastora. Mas naquele momento o Senhor, ele se faz presente. E ele começa, aleluia, Jesus, a mostrar para eles que não é um fantasma. Ele grita: sou eu, sou Jesus. Eles estavam com muito medo. Olha o mistério. Por que Jesus de longe gritou: calma, gente, não temas, sou eu? Por que Jesus gritou de longe e não esperou chegar perto? Não ia dar tempo. Se Jesus não grita de longe e fala para eles: calma, estou chegando, não pula não, não desiste não, igreja, olha, estou chegando lá abaixo, Orianda. Mas eles iam pular, pastora. Se Jesus não grita: sou eu, não temas, eles iam pular. Quantas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora, que estavam decididas a desistir? Quantas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora que ia parar? Quantas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora que ia desistir do casamento, que ia desistir do filho, que ia desistir da família,
desistir do emprego, ia desistir do cargo de obreiro. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. Vamos dizer mais claro, não pula não, gente. Eu tô chegando. Não desiste não, povo. Eu tô chegando. E Jesus começa a caminhar por cima das águas. Pedro era um homem que ele era infiel a Deus, mas ele era atirado, ele era abusado. Ele gritou de longe: Senhor! Oh, Senhor! Se és tu, meu Deus! Essas alturas Pedro estava embriagado. Pedro estava embriagado no poder de Deus. Se és tu, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo agora, Senhor. Permita eu ir andando por cima das águas até a ti, Senhor. Deus quer Deus de propósito. Jesus quer Jesus de propósito. Levantou as mãos cheias de fogo e gritou para Pedrão: Pedrão! Oh, Pedrão! Vem, Pedrão! Vem, meu filho! Alabadarabadáia, pastora! É verdade, as coisas de Deus é mistério. Jesus, ele é mistério. A importância do Senhor está em nossas vidas, nos dar ordem, nos mandar fazer, aleluia, Jesus, a sua vontade. É que na hora certa, Deus, ele manifesta o teu poder. Pedro, ele fez prova com o Senhor. Ele disse: se és tu, me permita ir até, aleluia, Jesus, a ti. E andando Jesus, por cima das águas. andando por cima das águas. Olha que mistério grande. É mistério. Eu creio que nessa noite, crente vai andar por cima das águas. Deus vai levantar crente para andar por cima do problema. Ele vai passar por cima do problema, pastora. Em nome de Jesus. Deus vai levantar você do pó. Deus vai levantar você da poeira. Canta lá, bassuriada. Deus, ele vai, aleluia, acrescentar a tua fé. Deus vai fazer coisa extraordinária na tua vida, porque Jesus, ele é homem de poder, de milagre, de fé. Talvez o inimigo, ele tenha tirado a fé do teu coração. Você, aleluia, Jesus, está uma pessoa incrédula na presença de Deus, com tantas coisas acontecendo, mas nesta noite o Senhor, ele fala contigo. Aleluia, ele diz: vem. Aleluia, você não crê não, você fez prova com Deus, o Senhor diz: vem. Vem que ele vai te mostrar o que ele vai fazer na tua vida. Pedro desce do barco. Pedro desce do barco. Aquele suspense. Pedro desce do barco. Os demônios olham e falam: não acredita. Não. Jesus andar por cima das águas nós aceita. Mas esse comedor de feijão não. Não. Jesus ressuscitar morto, andar por cima das águas, sim. Ele pode. Mas esse aí não. Chamou os demônios: demônio da ventania, demônio da destruição. Assopra mais forte. Assopra mais forte. Derruba Pedro. Derruba Pedro. Derruba Pedro. O diabo tá fazendo uma reunião pra te derrubar. O capeta tá fazendo reunião pra te derrubar. Os demônios se reuniram. Assopra mais forte, vento. Agita mais as águas, demônios. Demônio que atua no abismo. E começa. E Pedro andando por cima das águas. Agora vai depender. Ou olha para a palavra, ou olha para Jesus, ou olha para o vento. Pedro começa a caminhar, pastora. Mas a palavra de Deus diz que Pedro, ele observa o vento. Ele observa a tempestade. Ele observa a ventania. E ele começa a afundar.
Por que que ele começou a afundar, pastora? Porque ele tirou a visão de Deus. Ele começa a olhar para a ventania. Ele começa a olhar para a luta. Ele começa a olhar para a tempestade. A Bíblia é clara. E diz aqui no versículo, aleluia, de número, para a glória de Deus, 30. Aleluia, mas observando o vento que era forte, Pedro começa a afundar. Observando o vento, ele começa, aleluia, a afundar. Para de ficar dando ouvido pra luta. Para de ficar dando ouvido pra prova. Para de ficar dando ouvido pro diabo. Para. Ele começa a afundar, pastora. É verdade, Pedro começa a afundar porque ele tira a visão do alvo que é Jesus. Nós não podemos tirar a visão do alvo que é Jesus, não. Jesus deu ordem para ele vir andar sobre as águas. Era Jesus que tinha dado a ordem, mas o vento começa a soprar. E ele, aquele vento forte batendo, e ele sentindo aquele vento forte, ele tira a visão de Jesus e começa a afundar. Não, irmão, tem que olhar para Cristo. Os problemas eles vêm para tentar nos barrar, mas a nossa visão maior tem que ser em Cristo. Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. É ele que vai te dar a vitória. É ele que vai eliminar este vento na tua vida. Pedro começa a afundar porque tirou a visão de Deus. Eu quero dizer uma coisa pra você, meu irmão. Quem deu ordem pra Pedro andar por cima das águas foi Jesus. Quem tá te levantando é Deus. Quem tá te dando os dons é Deus. Quem tá te dando vitória é Deus. Para de dar ouvido ao diabo. É forte, pastora, o que Deus fez na vida de Pedro. Verdade. Pedro começa a afundar. Pedro começa a perecer. Quantas pessoas que começaram bem, mas hoje estão mal. Quantas pessoas começaram no espírito e agora estão na carne. Sai da carne, sai da carne. Arabadá, soldarabana, sobreanda. Jesus chega perto de Pedro. Pedro começa a engolir água. Afunda. Mas ele vai, entra no espírito de novo. Antes de morrer, Pedro entra no espírito e grita bem alto: socorre-me, Senhor! Estou perecendo, Senhor! Jesus estende a mão e talvez grita bem alto: Pedrão! Pedrão! Oh, Pedrão! Segura na minha mão, Pedrão! Eu vou te levantar de novo, Pedrão! Segura, Pedrão! Pedro segura. Jesus levanta ele e dá umas palmadas na bunda dele. Dá umas palmadinhas no bumbum dele e diz: por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste de mim, homem? Por que duvida de mim, homem? Rabanjai, fique com essa palavra, em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Isto, que Deus abençoe. Palavra de Deus.